Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas da Inove Educação. Meu nome é Leonardo Mattioli e hoje nós vamos começar a estudar um dos temas mais fenomenais dos últimos tempos. É um mercado que está crescendo a cada dia, não tem nada igual, seja na advocacia, seja no próprio Poder Judiciário. Na área de tecnologia da informação, o mercado é cada vez mais tecnológico, a vida nossa é cada vez mais tecnológica, por isso que esse é um tema que a cada dia se mostra imprescindível ao advogado que quer ter sucesso. Hoje nós vamos conversar sobre cookies e proteção de dados pessoais, dentro de uma matéria, dentro de uma área maior, que é a LGPD e a proteção de dados. Para quem não me conhece, eu sou o professor Leonardo Mattioli, eu sou advogado e consultor em proteção de dados na Opt Consultoria em Proteção de Dados, sou especialista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e um completo apaixonado por direito, tecnologia e inovação. Meus amigos, hoje nós temos apenas 3 objetivos nesse curso. Três objetivos bem simples, divididos em 3 blocos de 20 minutos. Nesse primeiro bloco, além dessa pequena introdução, nós trataremos do conceito e da classificação dos cookies. No segundo bloco, nós veremos a relação entre os cookies e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709 de 2018, que entrou totalmente em vigor no nosso país, aqui no Brasil, em 2022, perdão. Ela teve vigência plena em 2022. Então ela teve uma vacatio legis de quase 4 anos, de 2018 a 2022. Por último, numa parte um pouco mais prática, onde nós analisaremos algumas situações concretas, nós trataremos de políticas e banners de cookies. Certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a ver o conceito e a classificação dos cookies. Ah, mas professor, eu só conheço aqueles cookies de chocolate com baunilha, parecem umas bolachinhas. Pô, esses aí são maravilhosos, mas não é esses que nós vamos conversar hoje, certo? Os cookies que nós vamos conversar hoje, meus amigos, minhas amigas, são arquivos pequenininhos, instalados no dispositivo móvel ou na aplicação web nossa como usuários. Então, se você usa o Instagram, se você usa Google, usa Facebook, WhatsApp, faz compra na Amazon, na Magazine Luiza ou em qualquer outro site, esses arquivos estão instalados nos seus aplicativos, esses arquivos estão instalados nos seus aplicativos, no seu navegador web, e eles permitem a coleta de certas informações, entre elas dados pessoais, para as mais diversas finalidades que essas empresas ou pessoas físicas podem ter. Essas informações que elas são coletadas e armazenadas, elas podem se referir diretamente a uma pessoa natural, ou seja, ela pode indicar exatamente que aquele usuário é o Leonardo, é a Caroline, é o Joaquim, é o Bastião, ou ela pode permitir identificação indireta desse titular desses dados. Ah, mas como assim? Muito simples. O seu IP, ele te identifica. O IP é o endereço do seu computador. Assim como você mora na rua Frei João das Mercês 65, o seu computador ele tem um endereço. É um protocolo de internet, Internet Protocol. Então, o IP ele pode te identificar. O seu padrão de consumo na internet pode te identificar. Os sites que você mais acessa, as páginas que você mais lê, tudo isso elas podem te identificar. E para isso, nós temos algumas espécies de cookies. Nós vamos tratar aqui de 4 espécies, que são as mais importantes e as que nós mais vemos no dia a dia. A primeira espécie de cookie ela está relacionada às entidades responsáveis pela gestão desses dados, dessas informações. A segunda, ela diz respeito à necessidade, aqueles cookies necessários ou não necessários. Em terceiro lugar,
nós falaremos dos cookies quanto à finalidade. E por último, quanto ao período de retenção dessas informações que foram coletadas. Então, a nossa primeira categoria, nos cookies de acordo com a entidade responsável pela gestão, nós temos os cookies primários ou próprios, ou ainda os cookies de terceiros. Os cookies primários, também chamados de próprios, eles são definidos pelo site ou aplicação que está sendo visitado. E eles não podem ser usados para rastrear atividades em outros sites. Ou seja, tem determinadas informações, determinados cookies, que são utilizados apenas e exclusivamente para aquele site. Pode ser um cookie analítico ou de desempenho, um cookie de funcionalidade, que ele não capta suas informações e não permite que elas sejam utilizadas para te rastrear na internet. Eles vão funcionar basicamente para dar informações ao controlador desses dados. Ou seja, para aquela pessoa, aquela empresa que faz o tratamento das suas informações que foram coletadas por meio desses cookies. Já por sua vez, os cookies de terceiros, eles são criados por domínios diferentes daqueles que estão sendo visitados. Então, está muito na moda hoje o lançamento de curso online, de anúncios patrocinados. Pô, mas como que a Amazon sabe qual informação ela vai te entregar? Qual anúncio ela vai te entregar? Porque a Amazon não sabe quem que é o Leonardo, não sabe quem que é o João diretamente. Então ela precisa de informações que ela coleta de outros sites para poder te entregar aquilo que você vai se interessar, aquilo que você pode ter interesse em comprar. Ou seja, esses domínios, eles incorporam uma funcionalidade a uma página eletrônica, a um aplicativo. Então, com base nas suas pesquisas, a Amazon ela vai pegando essas informações que não necessariamente foram dadas no site dela, mas pode ser numa pesquisa do Google, por exemplo, e ela vai te direcionar aquele produto, aquele serviço que ela tem na base dela, no portfólio dela, ela vai te direcionar uma propaganda, uma promoção, certo? Então esses são basicamente os cookies de acordo com a entidade responsável pela gestão dessas informações. A segunda espécie de cookies que nós vamos estudar, como eu já disse anteriormente, são os cookies de acordo com a necessidade. E nesse tipo de cookie nós temos basicamente duas espécies, os necessários e os não necessários. Pô, mas é tão básico assim, professor? Sim, os cookies por necessidade são básicos, são simples. Os necessários, eles realizam funções básicas para que o site opere corretamente, para que o aplicativo possa operar corretamente. São aquelas informações que ele coleta para garantir o funcionamento da página ou a adequada prestação de serviço. Tem determinados sites que eles só conseguem prestar o serviço se ele tiver acesso àquela informação. Por exemplo, eu só consigo gravar essa aula aqui nessa plataforma se eu autorizar a utilização da minha webcam e do meu microfone. Mas como que o site sabe que eu estou autorizando? Por meio de um cookie necessário. Ele grava essa... Eu dei a autorização, ó, site, pega esse meu microfone, minha webcam, habilita e eu te permito que você guarde essa informação. E tem aqueles não necessários, onde a sua desabilitação não impede o funcionamento do site ou da aplicação ou ainda a utilização do serviço. Por exemplo, essa plataforma que eu estou utilizando aqui para gravar essa aula para a Inove, ela não precisa da minha geolocalização. Então, supondo que ela pedisse autorização para gravar essa informação, eu poderia desabilitar ela, que não influenciaria na minha utilização do serviço. Por quê? Não é uma informação necessária para a finalidade que eu tenho, que é gravar a aula. Ou seja, eles são relacionados com funções não essenciais do serviço, da aplicação ou ainda da página eletrônica. Mas tudo isso tem que vir muito bem descrito, como nós vamos ver, lá na política de cookies. Tem que vir na banner de cookies, para não infringir a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, já nos cookies de acordo com a finalidade, nós vamos ver que todas as espécies de cookies, todas as classificações de cookies, elas estão, de uma maneira ou de outra, interligadas.
Por exemplo, os cookies analíticos ou de desempenho, eles estão ligados com os cookies necessários, com os cookies de funcionalidade. Por exemplo, os cookies analíticos ou de desempenho, ele coleta dados e informações sobre como o site é utilizado, quais páginas o usuário visita com mais frequência, se ocorreu algum erro, ou como está o desempenho do site ou da aplicação, se ele está desempenhando a sua função da maneira correta. Já por sua vez, nos cookies, de acordo com a finalidade, mas de funcionalidade, eles são utilizados para fornecer ao controlador ou principalmente para o usuário os serviços básicos solicitados, além de possibilitar lembrar das preferências do site ou da aplicação. Por exemplo, como eu já disse, nos cookies necessários e nos não necessários. Aqui, para gravar essa aula, eu dei autorização para que acesse a minha webcam e meu microfone. E eu autorizei que ele salve a minha preferência para esse site, para mim poder usar de maneira mais efetiva. Ou seja, essa aplicação web, esse site, ele está gravando a minha escolha, a minha opção de permitir a autorização de uso da minha webcam e do meu microfone. Esses cookies de funcionalidade, eles podem incluir informações, cookies próprios ou de terceiros, como eu expliquei no slide anterior aqui. São cookies próprios ou de terceiros, ou também, porque vão estar presentes os cookies persistentes ou temporários, que nós vamos ver que tem relação com o tempo de armazenamento das informações. Por fim, os cookies de acordo com a finalidade voltados para a publicidade, eles servem para coletar informações com a finalidade de exibir anúncios. Lembra que eu comentei dei o exemplo da Amazon, que ela coleta informações para te exibir anúncios que podem te gerar interesse na compra de um livro, de um produto? É exatamente aqui. Eles permitem a identificação e a construção de perfis do usuário, perfis de consumo. Ou seja, eles veem, o Leonardo se interessa pela Lei Geral de Proteção de Dados, por inovação, por tecnologia, por futebol americano. Ele vai guardando essas informações e me exibe essas publicidades, esses anúncios. E a exibição desses anúncios, ela é personalizada de acordo com os meus interesses. Então, se eu autorizar, eu vou receber anúncios que variam de acordo com os meus interesses, que não vão ser os mesmos, por exemplo, do João e da Maria. A Maria se interessa por medicina e cachorro. Eu já não me interesso por medicina, me interesso só um pouquinho por cachorro. Então, eu não vou receber tanto esses anúncios. Agora, já adiantados um pouco, próximo quase ao final desse nosso bloco, nós temos aí mais 5 minutinhos nesse bloco, nós vamos falar sobre os cookies de acordo com o período de retenção das informações, ou seja, o tempo que esses cookies são armazenados, que esses dados são armazenados, e também vamos fazer uma pequena recapitulação de tudo que discutimos nesse bloco. Então, nós temos aqui basicamente dois tipos de cookies. Os cookies temporários, ou também chamados cookies de sessão, e os cookies persistentes. Cookies temporários. Eita, não consigo fazer uma reta. Cookies temporários ou de sessão. E nós temos aqui os cookies persistentes. Eles têm basicamente a mesma função, que é coletar e armazenar informação. Mas qual que é a diferença? Os cookies de sessão e ou cookies temporários, como são chamados, eles coletam e armazenam as informações enquanto os titulares, eles acessam o site. Enquanto está ali com o site aberto, com a aplicação aberta. Mas, a partir do momento que eu fecho o site, que eu encerro a sessão no site, essas informações são descartadas. São cookies que eles são utilizados apenas tão somente quando está aberta a aplicação, o site. Por sua vez, os cookies persistentes,
eles ficam armazenados e podem ser acessados e processados por um período definido pelo controlador. Ou seja, por aquela entidade, aquela empresa que realiza o tratamento de dados e que pode variar de apenas alguns minutos a vários anos. Esse prazo de duração de armazenamento ele vai variar de acordo com uma série de fatores. Pode ser por uma obrigação legal ou pode ser de acordo com o interesse do controlador, de quem faz o tratamento desses dados, certo? Então, apenas para a gente recapitular o que nós conversamos aqui hoje, nós conversamos sobre o conceito e a classificação. O conceito de cookies, qual que é? São arquivos instalados no dispositivo do usuário, nos nossos dispositivos, e que permitem a coleta de certas informações, entre elas dados pessoais, o armazenamento dessas informações que foram coletadas, para que sejam utilizadas nas mais diversas finalidades pelo controlador, pelas empresas, pelos sites. E nós vimos também as categorias de cookies, as 4 principais. Pode ser que existam outras, mas essas são as principais. Nós vimos que os cookies eles podem variar de acordo com a entidade responsável pela gestão, ou seja, eles podem ser cookies próprios, primários ou de terceiros, ou seja, está diretamente relacionado ao site, que é utilizado só pelo site e não permite o rastreamento das atividades do usuário, ou ainda nos cookies de terceiros, que são implementados em sites em outros domínios, que não aqueles criados pelo administrador do cookie, pelo gerenciador do cookie, e que permite o rastreamento. Nós temos também os cookies de acordo com a necessidade, ou seja, os cookies necessários ou não necessários, que influenciam diretamente na utilização e no bom funcionamento da aplicação do site. Nós temos os cookies de acordo com a finalidade, analítica ou de desempenho, cookies de funcionalidade e os cookies de publicidade. E por último, nós temos os cookies de acordo com o período de retenção das informações, que são os cookies de sessão ou temporários, onde só são utilizadas essas informações, elas só são armazenadas enquanto durar a utilização daquele site, daquela aplicação. Então, encerrou a utilização, encerrou a aplicação, esses cookies eles são descartados. E temos também os cookies persistentes, que são aqueles que são coletados e armazenados por um período de tempo determinado pelo controlador, onde ele vai determinar o tempo, que varia de minutos até anos. Então, pessoal, a partir do próximo bloco, nós vamos ver a relação desses cookies que nós vimos agora nesse primeiro bloco e a Lei Geral de Proteção de Dados, a 13.709 de 2018. Nós vamos ver aspectos gerais, nós vamos ver as principais hipóteses legais a serem utilizadas no tratamento de dados coletados pelos cookies, tá? Que é extremamente importante. E vamos ter também essa recapitulação. Nós vamos estudar o legítimo interesse, o consentimento, porque tudo isso é muito importante, certo? Então, daqui a pouquinho nós estamos de volta para o nosso segundo bloco do nosso curso Cookies e a Proteção de Dados Pessoais. Um grande abraço e até daqui a pouco.